E a Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação apura esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Mandados de busca e apreensão atingiram alvos diferentes, inclusive o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. O secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo e teve a prisão domiciliar decretada, determinada pelo ministro do Supremo, André Mendonça. Temos também a Polícia Federal, que prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do órgão, André Fidelis. Em abril deste ano, a gente lembra que as investigações revelaram um esquema que funcionou entre 2019 e 2024. De acordo com a Polícia Federal, os desvios podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Vale lembrar que a Polícia Federal solicitou a prisão do senador Everton Rocha, mas o pedido foi negado pela Procuradoria-Geral da República e também pelo ministro do Supremo, André Mendonça. O ministro autorizou apenas mandado de busca e apreensão contra o parlamentar. Segundo as investigações, Adroaldo Portal, ex-assessor de Everton no Senado, recebeu o Careca do INSS em reunião no Ministério da Previdência Social. O lobista estava acompanhado de Gustavo Gaspar, apontado como braço direito do senador. E na operação de hoje foi apreendido um carro de luxo avaliado em quase 700 mil reais. Carlo Cauti, começamos com você. Tem vários desdobramentos aí dessa nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada hoje pela Polícia Federal, que bateu no Senado Federal, chegou ali ao filho do Careca do INSS, o número 2 também do Ministério da Previdência, né, Cauti, que foi afastado e teve a sua prisão domiciliar decretada. Quer dizer, aqueceu mais uma vez esse assunto e está chegando cada vez mais perto do poder em Brasília, né? Pois é, primeiro ponto, por que o tal de Adroaldo Portal, que é o número 2 do Ministério, não foi preso até hoje? Por que deixaram essa pessoa dentro do Ministério com a possibilidade de poluir provas, reiterar o crime, e eventualmente fuga? Porque quando foi preso todo mundo na primeira fase, ou também em outras fases, lembrando que o Careca do INSS ficou um bom tempo livre e solto, inclusive pediu para não ser chamado mais de Careca, porque ficou ofendido, né? O Careca do INSS estava livre e solto, foi preso só em setembro, estamos em dezembro, e o número 2 do Ministério da Previdência só foi preso agora? Estavam esperando o quê, exatamente? E com as evidências que aparecem, ele aparentemente recebeu 250 mil reais em dinheiro vivo, esta pessoa. Então é disso que estamos falando. Mas assim, cada vez mais a gente parece claramente que todo mundo lá em Brasília, que está ligado direto ou indiretamente ao governo, se lambuzou com o dinheiro dos aposentados. Esses carros de 700 mil reais são fruto da roubalheira nas aposentadorias dos brasileiros mais frágeis. Lembrando que as primeiras vítimas nesses descontos ilegais são aquelas pessoas que não conseguem perceber dos documentos que recebem do INSS que estão sendo roubadas. Muitas vezes são pessoas que recebem um salário mínimo, que recebe o benefício de prestação continuada. Então, essas pessoas estão roubando entre os mais pobres. E a Polícia Federal, com certeza, vai prender mais gente, mas devia perguntar, a mando de quem? Porque um cara como o Adroaldo Portal, que se você ver o perfil dele, não parece exatamente um poderoso chefão do crime organizado, para alguém ele ia reportar. Para alguém esse dinheiro ia ser entregue. Então quem que é o chefe? Quem que estava encabeçando esse esquema gigantesco que movimentou bilhões de reais? Já sabemos que boa parte dos sindicatos colocaram no bolso. Mas e alguém, quem que eram os referentes políticos desses ladrões de aposentados e quem deu a cobertura por 2 anos e meio para que fossem assaltadas as aposentadorias dos brasileiros? Essas são as perguntas que muita gente na CPMI do INSS gostaria de fazer, se não fosse pelo Supremo, que está encobertando esse bando de ladrões e que não deixa sequer
falar, sequer perguntar aquilo que o Brasil inteiro gostaria de saber. Pois é, que pese o Supremo, ainda a CPMI conseguiu fazer um bom trabalho aí, né? Neste segundo semestre, graças aí à atuação do relator e do presidente, que conduziram muito bem os trabalhos, na medida do possível, porque muitos depoentes chegavam ali com habeas corpus, né, e não falavam absolutamente nada. Deixa eu passar aqui para o Consta, antes de trazer mais desdobramentos, porque teve ali, inclusive, envolvimento com uma amiga do filho do Lula. A gente vai trazer isso em detalhes. Paula, a questão está se aproximando cada vez mais da família do Lula. Esse é um escândalo de corrupção que tem todas as impressões digitais do lulismo. Isso está muito claro. No início, eles tentaram jogar isso no colo do governo Bolsonaro, vamos lembrar. Depois tentaram boicotar a CPMI para que ela não saísse. Depois tentaram controlar a CPMI, indicando o presidente relator, e falharam. E agora tentam boicotar as convocações dos depoentes. Inclusive, o presidente Lula diz que se tiver filho envolvido, né, o que parece que já tem até o talo, né, inclusive com amigos próximos e tudo, que paguem por isso e sejam investigados, mas é mentira. É da boca para fora. O PT vem agindo para que o Lulinha, para que o Frei Chico, irmão do presidente, não sejam convocados na CPMI, que vem fazendo um bom trabalho sim, graças aí à conduta do Alfredo Gaspar na relatoria, do Viana na presidência. E mesada de R$300 mil para o Lulinha, viagem para Portugal em primeira classe com o Careca, 1 milhão e pouco para cá, mais 1 milhão e pouco para a amiga para lá, tá tudo em torno da família, né? Então, de novo, roubar idosos, aposentadoria de idosos, é um escândalo pela magnitude e pela indecência, é um escândalo que realmente ofusca outros escândalos que vimos até aqui. Não é coincidência que quando o PT volte ao governo federal, esses escândalos todos voltem à tona. Ficamos 4 anos sem isso durante o governo Bolsonaro, né? E que esteja cada vez mais próximo da família do Lula também não é nenhuma grande surpresa. Isso não é uma família, Paula. Isso é uma quadrilha. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer: o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048.